O técnico Renato fechou o último treinamento antes de encarar o Corinthians nesta segunda-feira. E novidades vêm por aí. Existe um sinal que para muitos pode significar Luan no time titular. Eu vou explicar essa história. Da mesma maneira que vamos contar sobre o duelo contra o Juventude na Federação Gaúcha de Futebol, a Copa Rei Pelé, que marcou o retorno de Jonathan Robert aos gramados. Mas quem brilhou por lá foi outro jogador. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra e te diverte. Usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas muito, mas muito mais interessantes. O Grêmio encara o Corinthians às 9 horas da noite desta segunda-feira e o Tricolor tem um duelo bem equilibrado de odds lá na KTO, tá? A vitória do Corinthians está pagando 2,54, o empate pagando 3,20, é a maior odd. E a vitória do Grêmio pagando 2,85, ou seja, um jogo de iguais. Lá na KTO tu vai fazer o quê? KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, porque a preparação para o duelo contra o Timão foi encerrada pelo técnico Renato Portaluppi em um treinamento com portões fechados, mais uma vez, em Atibaia. O Grêmio que depois do trabalho viajou rumo a São Paulo. É importante dizermos aqui que o técnico Renato ganhou o último reforço, entre aspas, para esse jogo, que foi o Fábio. O Fábio havia sido liberado nos últimos dias para voltar de São Paulo, acompanhar o nascimento da filha em Porto Alegre. Depois do nascimento, voltou, se juntou à delegação e está na capital paulista. Fábio era a última peça que faltava para esse quebra-cabeça. E o que nós sabemos é que o time vai passar por transformações, por mudanças. Falamos muito sobre o Carbajo, que lesionado deixou o grupo e ele já estava ameaçado na titularidade. O Natan trabalhou por ali, o Galdino também foi testado. Existe uma outra alternativa que seria a entrada do Cuiabano no time. Nós fizemos um conteúdo mais cedo falando sobre, acompanhe você dar uma olhada lá e refletir sobre as possibilidades do Renato. Mas a grande dúvida realmente, pelos sinais que foram colocados pelo treinador, é quem será o substituto de João Pedro Galvão. Porque o sinal claro é que João Pedro Galvão deixará o ataque gremista, deixará a titularidade. Ele foi criticado de maneira velada, mas criticado pelo Renato. E tudo aponta para algumas opções que foram testadas lá nos treinamentos em São Paulo, mas há um movimento que chamou a atenção. E esse movimento envolve Luan, que seria uma grande surpresa. Seria apostar na lei do ex. E a gente sabe que o Luan tem história no Corinthians, né? E sabemos como ele deixou o Timão. O Luan ele foi utilizado como o garoto propaganda do jogo, tá? O Grêmio divulgou um card neste domingo chamando para a partida da segunda-feira. E o Luan era a capa desse card. Nós podemos ter aqui duas interpretações. Uma pequena corneta ou provocação ali no Corinthians, o Luan era jogador do Corinthians, sabe como é que funciona essas coisas em futebol. Ou então um sinal de que, olha só, teremos uma novidade. E no departamento de comunicação, por vezes isso acontece, por vezes isso rola. Eu não acho também que tenha acontecido, tá? Na minha opinião, não foi um sinal de que Luan será titular. Até pelo que eu conheço do Renato, da comissão técnica, mas é um sinal. Foi dado um sinal aí, e muitos interpretaram desta maneira. Vamos ter que esperar para ver quem começará jogando. O que nós sabemos é que nos trabalhos com portões fechados, o Ferreira foi utilizado no setor, desmanchando um pouco a característica do meio-campo, voltando praticamente para um 4-2-3-1, mas é um jogador que tem um pouco mais de rodagem, a confiança do Renato. O Luan, ele é um cara que está em ascensão. Convido também vocês para refletir nisso. Renato tem gostado, só que o Luan treina como um meia mais articulador. O Luan treina ali na função do Franco Cristaldo, para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai ter que aguardar realmente uma hora antes do jogo a divulgação da escalação. Enquanto isso, eu mostro o provável time do Grêmio, que tem Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Vilhaçante, PP, Natan, é a principal possibilidade do meio-campo, com o Cristaldo. João Pedro Galvão deve deixar o time, e aí há uma briga do Luan com o Ferreira, mas a gente deixa aí o JP Galvão por enquanto.
E o Soares no comando de ataque é o time que se desenha para o jogo desta segunda-feira, 9 horas da noite, Campeonato Brasileiro. O jogo atrasado, o tão falado jogo atrasado. Para fecharmos o Diário do Grêmio KTO, uma informação que vem do Rio Grande do Sul. Tivemos no domingo, 3 horas da tarde, um jogo da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a Copa Rei Pelé. E este duelo entre Grêmio e Juventude marcou a volta de Jonathan Robert aos gramados. Tava todo mundo curioso para ver como o Jonathan jogaria. Eu acompanhei essa partida, foi um empate em 2-2, um empate onde o Grêmio teve que correr atrás do marcador, saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Aliás, abre um parêntese, a dupla Natan e Gustavo Martins, os dois zagueiros titulares neste duelo, são do grupo profissional e foram bem mal no primeiro tempo. Se recuperaram ali no segundo tempo, mas tiveram certas dificuldades, assim como o Mila. Acho que o time estava um pouco desencaixado, mas o empate apareceu. E apareceu não nos pés do Jonathan Robert, que estava voltando, e repito, teve uma participação legal enquanto esteve em campo, mas sim nos pés do centroavante Jardiel. Ele teve 2 oportunidades para tocar para dentro e não desperdiçou, marcou 2 vezes. Prometo que nós vamos apresentar o Jardiel um pouco mais para frente, centroavante. Teve a sua oportunidade, balançou as redes e foi o herói desse empate. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.